Já imaginou um homem tão forte que podia abalar os pilares de um templo? E uma mulher tão bela que podia conquistar qualquer coração? Hoje, vamos desvendar a história de Sansão e Dalila, um amor que parecia perfeito, mas que escondia um segredo tão poderoso que destruiu tudo o que eles tinham. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde a paixão, a traição e a vingança se entrelaçam de forma surpreendente. Era uma época de grande opressão em Israel, quando os filisteus, um povo poderoso e implacável, dominavam a terra com mão de ferro. Entre esse povo, que segundo os historiadores tinham origens na região do Mar Egeu e chegaram à costa de Canaã por volta de 1200 a.C., surgiu um jovem com um chamado único. Seu nome? Sansão. Mas crianças, o que será que fez dele tão especial? Bem, preparem-se, porque esta é uma história de força sobrenatural, escolhas difíceis e um amor que mudou tudo. Sansão foi um milagre desde o início. Antes mesmo de nascer, um anjo apareceu à sua mãe, uma mulher estéril, e disse que ele seria especial, um nazireu. Mas o que é um nazireu? Na cultura hebraica, um nazireu era alguém consagrado a Deus desde o nascimento. Eles tinham regras bem específicas. Não podiam cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras, como cadáveres. E sabem por quê? Porque sua força vinha diretamente de Deus. Sim, todo o poder de Sansão estava em sua obediência ao Senhor. Mas será que ele conseguiu manter essa obediência até o fim? Continue assistindo para descobrir. Mas quem eram esses filisteus que oprimiam Israel? Eles eram conhecidos como um povo do mar, mestres no uso de ferro para criar armas. Tinham cidades fortificadas como Gaza, Ascalon e Ecrom, e adoravam deuses como Dagon, um deus da fertilidade. Para Israel, os filisteus eram uma ameaça constante, e Sansão foi escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo. Mas, crianças, não pensem que Sansão era perfeito. Ele tinha suas fraquezas, e foi essa fraqueza que o levou a um caminho perigoso. Um certo dia desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? É aquela a moça que eu quero. É dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timna, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então, tirou mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco, e eles comeram. Porém, Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Com isso, ele acabou quebrando o voto de Nazireu. Isso nos mostra que Sansão, apesar de ser forte, era humano e tomava decisões que nem sempre agradavam a Deus. Chegando lá, Sansão realizou um grande banquete, e nesse vieram muitos rapazes. No meio do banquete, Sansão lhes propôs um enigma, dizendo: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles lhes perguntaram qual era a adivinhação e Sansão lhes disse: O meu enigma é este.
Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Depois de 4 dias, os mesmos não sabiam a resposta para o enigma. Com isso, foram até a mulher de Sansão e a ameaçaram-na dizendo: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Então a mulher foi até Sansão e chorando insistiu para que o mesmo a declarasse o significado do enigma. Mas Sansão não a declarou. Porém, no 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta, e ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? E Sansão, furioso, respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então, o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e atacou 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, muito irado, foi para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Passado alguns dias, Sansão ficou sabendo que a sua mulher havia sido dada a outro. Essa notícia o fez ficar ainda mais furioso, e isso se deu justamente na cega do trigo. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. Quando os filisteus ficaram sabendo que Sansão havia feito aquilo, e que o motivo foi de o pai de sua esposa haver dado outro marido para a mesma, esses o queimaram viva, a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então, é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Com isso, os filisteus foram e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Leí perguntaram por que estavam os atacando, e eles lhes disseram que era por causa de Sansão, e que queriam levá-lo. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã, e disseram: Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo. Nós viemos até aqui para amarrar-te e entregar você aos filisteus. Prometam que vocês não me matarão. Prometemos. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e, com ela, matou 1.000 homens. Então, disse Sansão, com uma queixada de jumento 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu. E julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Um certo dia, Sansão foi para a cidade de Gaza, e passou ali a noite na casa de uma filisteia. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom.
Agora, nesse momento, entra uma personagem icônica nessa história. Aparece Dalila. A Dalila, uma mulher filisteia de beleza fascinante. Seu nome significa delicada, mas seu coração estava longe de ser puro. E foi nessa mulher que Sansão colocou seu amor. Apaixonou-se perdidamente por Dalila. Dali em diante passaram a viver um romance inesquecível, tornando cada dia melhor que o outro. Sansão fez várias juras de amor, muitas delas dizendo: Tu és a pessoa mais importante da minha vida. Meu coração é totalmente teu, e irei te amar para sempre. Confesso que minha vida não faria sentido sem o teu amor. Todo esse romance despertou a maldade no coração de líderes filisteus, que aproveitaram para fazerem uma proposta para Dalila, a convenceram a descobrir o segredo da força de Sansão. E sabem o que eles ofereceram? Prata. Muitos talentos de prata. Para Dalila, o amor de Sansão custava um preço. Mas o que ela faria a seguir mudaria tudo. Dalila tentou enganar Sansão várias vezes. Primeiro, perguntou casualmente: Por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco, novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas. E ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Dalila não desistiu. Dia após dia, ela pressionava Sansão, até que ele, cansado, finalmente revelou: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir e chamou a um homem. E este cortou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e retirou-se dele a sua força. Em seguida, Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: Eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Então os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Passado um tempo, os filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício no templo de seu deus Dagom. Todos estavam muito eufóricos em saber que haviam capturado a Sansão. E no meio daquela alegria, disseram: Tragam a Sansão, para ele nos divertir. Assim trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: Que eu morra com os filisteus! Em seguida, deu um empurrão com toda a força,
e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Por fim, os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Bem, meus queridos, essa foi a história de Sansão e Dalila, um aprendizado poderoso sobre amor, escolhas e arrependimento. Uma das lições que podemos absorver aqui é a questão dos nossos relacionamentos. Por isso, te aconselho que qualquer relação que venha te fazer afastar de Deus é nociva e perigosa. Pense nisso com cautela, pois o Senhor sempre terá o melhor para você. Gostaram dessa história e querem aprender mais? Então inscrevam-se no canal Missão Kids, curtam e compartilhem com os seus amigos para que mais pessoas possam aprender com essas narrações inspiradoras. Deixem também os seus comentários, pois esses sempre nos motivam a continuarmos trabalhando para a criação de mais historinhas como essas. Um abraço virtual a todos que estão nos assistindo neste momento. Tchau, tchau.